Um dos meus mestres é considerado um terror. Eu converso com colegas meus que falam muito mal das pessoas que eu admiro. E vice-versa. Então, a gente pode falar sobre os nomes das empresas que têm hoje maior projeção no mercado. Mas eu não me apegaria a isso para tomar a decisão. Eu primeiro procuraria pessoas que tivessem participado de cada um, tivessem conhecido cada um desses trabalhos, para avaliar o perfil. Porque assim, dependendo do perfil da pessoa, ela valoriza mais um tipo de instrução do que outro. Vou falar de mim. Para que eu aprenda algo, eu preciso ter a oportunidade de fazer. Só ouvir informação atrás de informação, para mim, vira uma bagunça na cabeça. Eu tenho que ter a oportunidade, a possibilidade de experimentar cada informação para ir compondo o quadro, até eu descobrir a minha forma de fazer. Eu fiz vários desses cursos com os profissionais mais conhecidos, quando eu estava na minha formação. E um dos que é mais famoso, na verdade, tudo o que se ensina está nos livros. Ele fez o trabalho brilhante de organizar e selecionar informações. Então são modelos muito interessantes, muito úteis, mas eu não consegui entender muita coisa. Eu tive que voltar para esse curso, pagar de novo, para conseguir reorganizar a informação para algo útil para mim. É um curso que recentemente eu ouvi falar que tem 20% de reprovação dos profissionais. Quando eu estava na faculdade de engenharia, tinha uma matéria no terceiro semestre, que ela tinha 90% de reprovação. Era um gargalo. Era uma dessas faculdades particulares que investia muito a captação de dinheiro no primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre. Não sei se vocês sabem disso. As faculdades em formato de pirâmide. Entram 700 pessoas e formam 50 por ano. Melhor, entram 700 por semestre e se formam 50 por semestre. Porque as pessoas vão desistindo. Mas todos esses que estão financiando o primeiro e segundo ano é que geram dinheiro. Eles não vão continuar. Eles não têm estrutura para oferecer o curso para 700 pessoas até o quinto ano. Então eles criam matérias gargalo, cujo objetivo é eliminar paraquedista, quem está lá só para passear. 90% de reprovação numa matéria, para mim, é incompetência do professor. Vocês me desculpem, eu não sei o que vocês pensam como educadores. Um bom educador consegue acessar a maior parte das pessoas. Então, quando a taxa de reprovação é muito alta, eu questiono a metodologia. Esse foi um dos melhores cursos que eu encontrei no mercado. E existem vários outros. Existem cursos, por exemplo, de treinadores que falam sobre o que o coach deve fazer, mas ele não consegue fazer. Tem um péssimo relacionamento com o público, não consegue olhar para as pessoas. Então, cada profissional tem as suas qualidades e as suas limitações. Não existe um profissional ótimo para todo mundo. Não existe um profissional ruim para todo mundo. Tudo depende do perfil do profissional, do perfil do cliente. Compreende isso? Agora, sobre as instituições, eu te falo na hora do café. Porque seria pouco ético falar sobre algumas aqui e não falar sobre outras. Existe muita gente séria no mercado. Tá bom? Justo assim? Vocês acham bom isso? Quem quiser saber, chega junto no café. Muito bem. Próxima pergunta. Algumas eu respondo, viu? Não são todas. Meu. Quem mais quer fazer uma pergunta? Não é só sobre coaching essa palestra. É sobre enfrentar desafios, sobre superar obstáculos, sobre desenvolvimento humano de uma forma geral. Então as perguntas podem divergir dos temas que eu tenho tratado aqui. Eu já vi. Boa tarde. Eu sou professora
e dou aula de criança, para criança de 3 anos a 15 anos. Eu dou aula de inglês para o Fundamental 1 e de língua portuguesa para Fundamental 2. E eu queria saber se o adolescente tem a motivação conflitante. Ele ele constantemente está em conflito. Eu quero saber como você poderia falar sobre a motivação do adolescente para mim. Vamos ver se dá tempo de eu responder essa pergunta. Sua pergunta é muito difícil, porque as implicações dela não estão na sala de aula. As implicações dela, tão conforme foi apresentado aqui ontem à noite, começam dentro da família, em várias camadas diferentes, conforme aquela resposta que eu dei sobre o menino que quebrava brinquedos. Eu vou tentar, de uma forma simples, contemplar a maior parte que eu conseguir. Você é professor da rede pública, da rede particular ou escola de idiomas? Tá. Eu conheço professores que cobram $80 mil por um dia de trabalho. E a gente também sabe que existem professores que por 20 horas de trabalho semanal talvez ganhem aí 500 ou 800 reais por mês. Eu estou enganado nisso? Não, né? Qual é a diferença entre esses dois tipos de professor? Oi? O Fernando Henrique Cardoso, ele cobra $60 mil, se eu não me engano, por uma palestra de 2 ou 3 horas. Tem brasileiros cobrando isso. O Lula deve estar quase lá. O Ricardo Semler, que é um empresário brasileiro, a faixa dele eu acho que era 40 ou 50 mil uma palestra de 2 ou 3 horas. Qual é a diferença entre essas pessoas que se colocam diante do público e ganham tanto numa hora e outras que se colocam diante do público e trabalham tantas horas para ganhar tão pouco? Todos eles são professores. Uns talvez não usem quadro negro, mas não usam giz, usam data show. Repetem diante do público tudo o que está escrito no slide. Quer dizer, o público pode ler nos livros deles, não falam nada diferente do que estão nos livros. Um desses eu fui assistir no AMB faz uns 10 ou 15 anos. 1.500 pessoas de todo o país nessa palestra, de um dia. Essas pessoas estavam pagando por um dia de palestra R$1.500. Isso há 15 anos atrás. Era muito dinheiro. Era $1.500. Um dia. O dia de trabalho dele, que começava às 9 da manhã a palestra e ia até às 6 da tarde, ele na verdade trabalhava de fato 5 horas. Porque o intervalo de café durava mais de 1 hora. O intervalo de almoço durava mais de 2. Então o tempo corrido de voz, 5 horas. Qual é a diferença
entre um que ganha 80 mil num dia de trabalho e outro que ganha 800 no mês inteiro de trabalho. Essa é a primeira peça do quebra-cabeças. A segunda peça do quebra-cabeças. Qual é a função da escola? Eu sei que muitos de vocês têm a resposta, mas eu não sei se é a mesma resposta que eu tenho nas minhas reflexões. Vamos pensar o seguinte: eu já fiz trabalhos em escolas particulares, e o que a gente nota hoje é que cada vez mais as escolas estão aumentando a equipe de psicólogos, ou buscando clínicas e psicólogos que possam dar suporte ao que acontece dentro da sala de aula. Porque cada vez que um professor hoje está de costas para a turma, escrevendo algo na lousa, quando ele ainda usa uma lousa, está crescendo assustadoramente o risco de uma criança sentada na sala de aula levantar a mão e dizer: mas professor, eu vi ontem na internet, porque a criança passa a tarde inteira na internet e à noite, eu vi ontem na internet que o que o senhor está explicando agora não é verdade, isso mudou. Os professores estão cada vez mais angustiados com a possibilidade de um aluno motivado por si mesmo, curioso, trazer em pauta a inconsistência da informação que ele está passando. Então, a identidade do professor está em crise. Você sabe disso. A educação está em crise. Nós sabemos disso. Por isso o aumento da violência. Por isso o aumento da rebeldia, ou do que parece aos olhos do professor motivações conflitantes. Então eu volto. Por que o mercado reconhece de formas diferentes professores diferentes? Vocês não querem ir tão longe, pensar num palestrante de nível internacional? Então eu vou fazer a pergunta mais próxima. Vocês sabem quanto ganha um professor de cursinho, um bom professor de cursinho? Eu não sei se aqui vocês têm ângulo latino, se vocês têm universitário, se tem objetivo, mas esses professores que atraem os alunos, vocês sabem qual o salário de um cidadão desses? Alguém tem um palpite? Ou alguém tem a informação? Os melhores ganham 50, 60 mil reais por mês. É um professor de cursinho. Dá aula para 100, 200 pessoas de uma vez só. Se eles saem do cursinho, eles levam metade dos alunos embora, para onde eles forem. Tem um desses professores, que é um engenheiro do ITA, que hoje ele tem um trabalho que chama Matemática para a Vida. Não sei se vocês já ouviram falar do Prandini. O Prandini, ele dá aula nos sábados para adultos, não para os alunos, para adultos. É um curso que dura, se eu não me engano, 8 meses. A aula começa às 8 da manhã e não sei se vai até 8 da noite. Eu não fiz esse curso, me contaram. Às 8 horas da manhã, a porta é fechada e ninguém mais entra. Não tem chance de entrar atrasado. Tem gente pendurada no lustre assistindo os cursos dele, pagando muito bem. Matemática. Aula de matemática o dia inteiro, onde ele descreve a história da matemática e mostra o nascedouro de cada conceito, de cada ideia matemática e como se constitui, se constrói o raciocínio matemático. Então essa é a primeira peça. Por que o mercado reconhece de formas diferentes o mesmo perfil de profissional, professores?